hoje a gente vai falar sobre movimento uniforme. Movimento circular uniforme, tá? O movimento circular, pessoal, ele vai ser dividido em... Primeiro que a gente vai ver é o período. O que é o período? Vamos falar se eu fazer uma marquinha aqui nessa circunferência e se eu marcar o tempo que ela gasta para dar uma volta. Esse é o período. Então, período é o tempo gasto por uma volta. E a frequência, pessoal? Vamos falar assim que eu marquei aqui e eu quero saber quantas voltas ele dá em 1 minuto. Então, isso vai ser a frequência. A frequência é o número de voltas em um determinado tempo. E agora a gente vai ver a velocidade escalar. A velocidade escalar, pessoal, lembra que velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. E na velocidade escalar, pessoal, é a velocidade do deslocamento. Se eu quiser saber, ó, essa circunferência ela está presa aqui. Se eu quiser saber quanto tempo que ela demora para chegar aqui, é o deslocamento dela, tá? Que eu fiz a marquinha aqui. Eu quero saber quanto tempo vai demorar para esse objeto vir rodando, rodando e chegar até aqui. Então a gente vai ter que lembrar de uma coisinha. Do espaço. Qual que é o espaço que vai estar sendo movido ali? Vai ser de um perímetro. Lembra do espaço de um perímetro, de uma circunferência? A fórmula é 2πr dividido pelo tempo. Tá. Esse tempo aqui, pessoal, é o período, tá? A gente está usando o T maiúsculo para representar ele. Dessa formulinha aqui, pessoal, do tempo, a gente também pode colocar uma outra formulinha, que vai ser quem? A gente, ao invés de usar o período, a gente pode usar a frequência. 2πr vezes a frequência, tá? Para calcular. Lembrando, pessoal, que aqui ainda para conversão de medida, a gente vai usar o que? Metros por segundo em velocidade e quilômetros por hora. E lembrando, pessoal, que para converter de um para o outro, a gente vai fazer o quê? Multiplicar ou dividir por 3,6, tá? E agora, pessoal, velocidade angular. A velocidade angular, vou colocar uma relação aqui, ó, que vai ser o quê? A mesma coisa, a variação do espaço. Só que angular, pessoal, é em relação a ângulo. Lembra aqui que a gente tem uma circunferência. Se eu der uma volta inteira em graus, pessoal, no ângulos aqui em graus, seria quanto? Uma volta inteira seria 360 graus, não é? Só que em MCU, movimento circular uniforme, a gente não usa graus, a gente usa radianos. E vai ser o que então? Vai ser uma circunferência inteira. Lembra? 360 graus. Em radianos, π é 180, 2π é uma volta inteira. Então vai ser o espaço em graus vai ser igual a 2π. Lembra? Esses 2π, pessoal, significa que é uma volta inteira, 360 graus, dividido pelo período. E a gente pode fazer o que também?
Lembra que o período é o tempo gasto para dar uma volta, tá? Ou a gente pode colocar aquela outra formulinha, que vai ser o quê? A circunferência inteira, 2π, vezes a frequência. Pessoal, agora vamos fazer um experimentinho aqui, só para tirar umas dúvidas de movimento circular na teoria. Eu tenho dois conjuntos aqui, ó. Eu tenho um conjunto que são duas circunferências que estão ligados por uma correia. Lembra o conjunto que tem na sua bicicleta, coroa e catraca? E a gente vai chamar a roda menor de A e a circunferência maior de B. E eu vou começar fazendo uma perguntinha para você. A velocidade de A e a velocidade de B. Lembra, pessoal, quando eu represento do B, é a velocidade de deslocamento. Se eu fizer um pontinho aqui no A e um pontinho aqui no B, pessoal, qual das duas vai ter um deslocamento maior? Se a gente pensar um pouquinho, pessoal, eles vão estar ligados por uma correia ou uma corrente. Se um girar mais rápido que o outro, o que acontece? A correia arrebenta, tá? Se os dois estão ligados pela mesma corrente, a velocidade de deslocamento das duas é igual. O V das duas é igual. Por esse motivo, a gente consegue fazer um monte de relação aqui. Qual que é as relações que a gente consegue fazer aqui? Que, se eu estiver procurando, pessoal, se eu tiver o angular de A vezes o raio de A, eu consigo achar por essa relação a angular de B pelo o raio de B. Só que lembra, pessoal, que dessas informações eu vou ter que ter alguns valores numéricos, tá? Eu vou ter que ter 3 valores numéricos para poder achar um que falta. Eu consigo também achar o que, pessoal? A frequência de A vezes o raio de A. Eu sei que vai ser igual a quem? A frequência de B vezes o raio de B. E eu consigo também achar uma relação que o raio de A dividido pelo período de A, vai ser igual ao raio de B dividido pelo período de B. Nisso, pessoal, a gente consegue o quê? Aparecer um monte de formulinhas. Se esse exercício tivesse valores numéricos, daqui a pouco eu vou fazer alguns para a gente ver. A gente conseguiria calcular, tá? E, para lembrar também, pessoal, agora, qual que tem a maior velocidade angular? Lembra, pessoal, que eu falei agora há pouco que velocidade angular é em relação ao giro. Qual que tem o maior giro? Aí, qual que gira mais rápido? Aí a gente vai pensar um pouquinho. Ó. Se eu tenho um ponto aqui e faço uma setinha aqui e faço uma setinha aqui também, quem que vai chegar mais rápido aqui, pessoal? O ponto que eu vou encontrar de novo? O ponto de A. Por quê? A circunferência dele ser menor, ele faz o quê? Que logo ele vai girar e vai chegar aqui. Esse daqui, ele vai demorar para chegar um pouco aqui nessa velocidade, tá? Frequência, pessoal. Frequência de A e a frequência de B. Quem tem frequência maior? Lembra, pessoal, que a frequência é o número de voltas em um determinado tempo. Então, vou falar assim, se eu tiver 60 segundos, for ver nesse marquinho aqui, ó, quem que chega primeiro, o menor, pessoal, ele vai dar mais voltas. Por quê? Porque o perímetro dele é menor do que o maior. Esse daqui vai demorar um tempo maior para chegar ao pontinho aqui de novo. Então, a frequência de A é maior que a frequência de B. Agora, pessoal, o período.
de A e o período de B. Período, pessoal, lembra que o período é o quê? O tempo gasto por uma volta. Quem eu vou demorar um tempo maior para dar uma volta? A ou B? O maior. Então, quem é o maior? O B. O B ele vai ser o quê? Ele vai ter um período maior que o do A. Pessoal, agora eu vou fazer alguns exercícios e a gente se encontra lá, tá? Até!